भक्तिवेदांत महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
Thai. How long you sing? 1 hour. 1 hour. What did you sing? Eu tô 2 horas já. 2 já. 2 horas já. 2 hours and a half. 2 horas. 2 hours. 2.5 hours. I Did you send it for Nitananda, Gurana? Quem tem carro? Ele gosta daquelas pequenininhas que tá fora. Oi, very long. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Dayal Prabhu Nityananda Bhaja Shri Krishna Harmony Hare Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Advaita Bhaja Shri Krishna Chaitanya
अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सप्तवत्रे नमो नमः। भक्ताभिहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Translation. Okay. So continue. I also discuss Sri Madhurya Kadambini Grantha composed by Srila Vishwanath Chakravarti Pad. Tá falando sobre Madhurya Kadambini, composto por Srila Vishwanath Chakravarti Pad. First chapter Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Pad glorified about the magnanimity of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, no primeiro capítulo do Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Pad, ele glorifica a magnanimidade do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Haribol. And especially in this Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest prema bhakti. Especialmente nesta Kali Yuga, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu lhe distribuiu Prema Bhakti mais elevado de forma indiscriminada. He did not discriminate which qualified or which unqualified. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu não fez essa distinção sobre quem é qualificado ou não. Jare dekhe tare den prem bilaiya. Whatever you look, he distributes the highest prem. Onde quem quer que ele visse, ele distribuiu o prema mais elevado para essa pessoa, para esse ser que ele via. But this bhakti is very easier. Bhakti é uma coisa muito simples, muito fácil também. Because Krishna says to Arjuna, Name bhakta pranasyate. One who practices Siddha bhakti, he will never fall down. Krishna disse para Arjuna, Name bhakta pranashati significa
Então, ele diz, o meu devoto nunca vai cair. Krishna diz no Bhagavad Gita. Kormi, Gyani, Yogis, they will fall down. Mas os karmis, gyanis e yogis, eles vão cair. But Krishna says, hey Arjun, you have to take vow. Name bhakta pranasti. My bhakta devotee will never fall down. Mas Krishna falou para Arjuna, faça um voto, prometa que o meu devoto nunca vai cair. Maybe your question will come. Why Krishna, he did not take vow himself? Aí você pode pensar, por que o próprio Krishna não jurou isso? Não falou que o devoto dele nunca ia cair? Por que ele mesmo não fez essa promessa, esse voto? In this verse, Krishna told to Arjuna, Arjun, you take vow. Those who are the devotee of Krishna, they will never fall down. Porque neste verso, Krishna está pedindo para Arjuna, você que tem que fazer esse voto, fazer essa promessa de que o devoto de Krishna nunca vai cair. Fala, why? Por quê? I told. Eu já falei antes. You forgot everything. Vocês se esqueceram de tudo, né? Because Krishna controlled by his devotion, that he has to break his promise because he's devoted. What did I say? O que eu falei antes sobre isso? Fala. What did you listen? O que vocês já ouviram sobre isso? Not listening. Não ouviram nada. Who listened? Quem que ouviu? You said that because Krishna às vezes quebra a promessa dele, mas o devoto de Krishna ele não quebra a promessa. Lembra disso? Krishna sometimes breaks his own promise, but he'll never allow the promise of his devotees to be broken. Very nice. Good. Muito bom. This is the evidence in the battlefield of Kurukshetra. Então é isso que ele disse, né? Que Krishna quebra suas promessas, mas que ele sempre vai fazer com que as promessas dos seus devotos nunca sejam quebradas. Tem a prova disso na batalha de Kurukshetra. In the beginning of the battlefield of Kurukshetra, Krishna himself promised, I will not hold any weapon in the battlefield of Kurukshetra. Então no começo da batalha de Kurukshetra, da guerra, Krishna ele fez uma promessa. Ele falou assim, eu não vou segurar nenhuma arma nessa guerra. But Bhishma Pitamaha, he promised, he took vow. Mas Bhishma Pitamaha havia feito um voto, uma promessa. I have to make the weapons in your hand. Bhishma Pitamaha ele fez uma promessa. Eu tenho que fazer, eu vou fazer com que você, Krishna, segure uma arma nessa guerra. That's it. Then when Krishna, what is name? Arjuna and Bhishma, they are fighting very strongly. E aí, quando Bhishma e Arjuna eles estavam lutando pra valer na guerra, Then Arjuna had to defeat. Arjuna estava prestes a ser derrotado. Then Krishna became very angry. E aí Krishna ficou muito bravo com isso. Then Krishna took the wheels of the chariot and also going to kill to Bhishma Pitamaha. Aí Krishna pegou a roda da carruagem e estava indo em direção a Bhishma para matá-lo com aquela roda. Have you seen the picture on? Já viram essa foto, essa imagem, dessa Krishna cena? took the wheels of the chariot and going to kill to Bhishma Pitamaha. Krishna ele tinha pegado a roda da carruagem e estava levantando, indo em direção a Bhishma Pitamaha para matá-lo. That time Bhishma Pitamaha very happy and stopped to fight with Arjuna. Aí neste momento Bhishma Pitamaha ficou muito feliz e parou de lutar, parou de guerrear contra Arjuna. That time Bhishma Pitamaha told, now I keep my vow, but you broke your vow. Então Bhishma Pitamaha falou, agora minha promessa está sendo cumprida. E você, Krishna, está quebrando a sua promessa, o seu voto. So in this way, we see Mahabharata, Krishna says, if I take vow, maybe I may not to keep my vow. Então por isso no Mahabharata Krishna diz, né? Quando eu faço uma promessa, um voto, pode ser que eu consiga seguir, mas pode ser que também não consiga. But if my bhakta devotee keeps vow, and I will keep the vow of my devotee. Mas se um devoto meu faz um voto, uma promessa, eu vou fazer de tudo para que essa promessa nunca seja quebrada. For this regard, Krishna says to Arjuna, hey Arjuna, you take vow. Those are devotees of Krishna, they will never fall. Então vou fazer de tudo para manter o voto do meu devoto, a promessa que ele fez. Então por isso Krishna fala para Arjuna, Arjuna, faça uma promessa, faça um voto de que o devoto, fale assim, que o devoto de Krishna nunca vai cair.
So try to understand. If you are the devotee of Krishna, you will never fall down. Então busque entender isso. Se você for um devoto de Krishna, você nunca vai cair. Huh? Understand? Entenderam? So Krishna saying this, Name Bhakta Pranasyati. Those who are my devotee will never fall. You take vow. Então Krishna fala para Arjuna, faça esse voto, né? Os meus devotos de Krishna, né, nunca vão cair. So Kormi, Gyani, Yogis, they will be fall down. Então os karmis, gyanis e yogis, eles vão cair. But those who are devotee of Krishna, Krishna Bhakta, will never fall. Mas os devotos de Krishna nunca vão cair. And Krishna Bhakta, those are devotee of Krishna Bhakta, they are very calm and quiet. E os devotos de Krishna são muito calmos e tranquilos. In their heart, no any material desires. Por quê? Porque eles não têm nenhum desejo material em seus corações. Krishna Bhakta Niskam, Atev Santa, Kormi Gyani, Sabi Asanta. Kormi Gyani Yogis, their mind always disturbed. Os karmis, gyanis, yogis, eles estão com a mente sempre perturbada. But those that devotee of Krishna, they will come in quiet. Mas os devotos de Krishna são sempre muito calmos e tranquilos. So sharing this verse, Chaitanya Chaitamritam, in this Bengali verse, Krishnadas Kaviraj Goswami, Krishna Bhakta Santa. Santa means they come in quiet. Their mind will never disturb. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami, ele diz nesse verso, né, que os Krishna Bhaktas, os devotos de Krishna, são Shanta. Shanta significa calmos, tranquilos, né, quietinhos. Eles não, a mente deles nunca fica perturbada. Why your mind disturbed? Por que a sua mente fica Your perturbada? mind disturbed or not? Fica perturbada ou não fica a sua Ah. mente? Whose mind disturbed? Quem tem a mente perturbada aqui? Everybody mind disturbed. De todo mundo? Why? Por quê? What is the root cause of disturbance of mind? Qual é a causa principal, a raiz dessa perturbação da tua If you mente? take medicine, doctor will be research. What is the root cause of your disturbance? Então, se você se você vai no médico para tomar um remédio, você está com alguma doença, o médico ele vai investigar para saber qual que é realmente a causa original da sua doença. Then doctor will be investigate this many things, blood test, this many tests. What is the root cause of his disease? Aí o médico faz uma investigação, manda você fazer vários exames, exame de sangue, etc, para saber realmente a causa principal, a causa que gerou a sua doença. Doctor not immediately give you medicine. O médico não vai de cara te passar um remédio. Many tests. Then doctor will give medicine. O médico vai fazer você fazer vários exames, aí sim depois ele vai te dar um remédio. Understand? Blood test, ultrasound, many things. Tipo exame de sangue, ultrassom, vários testes, vários exames. That means research. What is the root cause of your disease? Então assim o médico está fazendo uma investigação para saber realmente a raiz, a causa da sua doença. So you tell to me what is the root cause, the disturbance of mind. Então me fala qual que é a raiz, a causa da sua doença. Your mind disturbance. As- So you have to research what is the root cause of the disturbance of your mind. Então vocês têm a mente perturbada, né, inquieta. Então você tem que investigar para saber qual que é a raiz original, ou seja, a causa dessa perturbação mental. Understand or not? Entenderam ou não? If you not and find out the root cause of the disturbance of your mind, how will you fix your mind? Se você não souber qual é a raiz original ou a causa por trás dessa sua perturbação mental, como que você vai conseguir melhorar a sua mente ou focá-la? The root cause, I tell you. Mas eu vou falar para vocês root qual, cause of the disturbance of your mind. falar para vocês qual que é a causa por trás dessa perturbação mental. The root cause of the disturbance of mind, enjoy the material sense. Material sense gratification. Então- Enjoying the material sense gratification. Então essa, na verdade, a causa por trás dessa perturbação mental é exatamente esse desfrute dos sentidos materiais. For this regard coming Visaya Vasana, desire to enjoying different kinds of sense gratification. Aí assim vem os desejos, né, de desfrutar de diferentes formas, prazeres dos sentidos. This is true. Não é verdade? When you free from all kinds of enjoying the material sense gratification and desires, then your mind will be neat and clean. Quando você estiver livre de todos esses desejos de obter prazeres de diferentes formas, com sentidos materiais, aí a sua mente vai ficar bem calma e tranquila e limpa. Ar kabe nitai chaneri koruna hoibe. Sansar vasana mor kabe tuchha habe.
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, কবে হাম হেরব সেদিন নাগা। When your mind will be completely free from all kinds of material desires, Então, quando a sua mente ficar totalmente livre de todos os desejos materiais, then your mind will become in quiet. aí a sua mente vai ficar bem calma e tranquila. Do you understand? Estão entendendo? You can inquire yourself, research yourself. Then what is the root cause? The disturbance of mind. Vocês podem se perguntar, né, a si mesmo, podem investigar, fazer uma investigação própria, né? Qual que é a causa por trás da sua perturbação mental? So for this regards, বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন, when you free from all kinds of বিষয় বাসনা, desires of material sense gratification. Então, quando, né, você vai ficar, quando ficaremos livres, ficará livre de todos os tipos de desejo pelo prazer dos sentidos materiais. This is the main thing. Esse é o principal, são esses desejos. Give up the material desires. Largue, pare de ter esses desejos materiais. And in this material world, all kinds of material desires, they will give the disturbance of your mind. Porque, na verdade, neste mundo material, todos os desejos materiais, eles causam uma perturbação mental. Understand? Deixa sua mente inquieta e agitada. Entende? All kinds of material things will give you to disturb. Porque todas as coisas materiais, elas dão perturbação. Wealth, money, wife, children, cats, dogs, house, everything is will give disturbance to you. Tudo te dá perturbação. É dinheiro, riqueza, mulher, filhos, marido, casa, né? Tudo isso dá problema. Quê? Dá muita chateação. Cars or not? Os carros também. Car. O carro dá chateação. You bought one car, then after few years, few months, car giving many disturbance. Por exemplo, você compra um carro, depois de alguns meses, alguns anos, o carro dá muito problema, né? Disturbance or not? Dá problema ou não dá? Big problem will be. Muitos problemas. Huh? Incômodos. What will do? O que você vai fazer? Even also, on the way, police catch you. Até você tá andando de carro, a polícia te para. And your paper is not perfect or not. Quer saber se teu documento tá direito ou não tá? If you not paper perfect, then police give you fine. E se não tiver com a documentação direitinha, a polícia vai e te multa. Sometimes car also not working, no start. Às vezes o carro não consegue, a gente não consegue nem dar partida no carro, tem algum problema. Once I was going from where? Going to Germany, one place to another place. Uma vez estava viajando na Alemanha, Then one our devotee, he also drive to me. tinha um devoto dirigindo pra mim, Then his fuel finished. e aí acabou a gasolina no meio do caminho, né? A gente estava Then de he carro. came in the petrol station. Aí ele foi no posto de gasolina, a gente foi. Then he took different, what is called, oil. Mas na hora de abastecer, ele acabou botando um tipo de gasolina ou algum combustível que não era apropriado pro carro dele. I don't know, the different kinds of demand. Then his car also not start. Não sei exatamente, né? Mas tem diferente combustível para diferentes carros. Aí, porque ele tinha abastecido, mas não era com o tipo certo de gasolina, e aí o carro dele não também ligava. Then again, because he put the different fuel. What will do? Expensive. Have to throw out all and cleaning. Then he put another diesel or something. Então o carro não ligava, mas a gente tinha que ir. E aí ele já tinha enchido o tanque com combustível que não era o certo. E aí era muito caro, né, o combustível. Aí ele teve que tirar o combustível inteiro do tanque e lavar o tanque para botar o combustível certo. So in this material world, everything, the oil is the perpetual source of all kinds of distress. Então nesse mundo material é tudo, é tudo. A riqueza é uma fonte perpétua de sofrimento. Yes. Entende? But if you practice Krishna Bhakti, then all your problem will solve. Mas se você praticar Krishna Bhakti, a devoção a Krishna, todos os seus problemas serão resolvidos. Those who are devotees of Krishna, they don't want anything. Ó, o problema é no carro aí. Os devotos de Krishna não querem nada. So for the Krishna Bhakta Niskam, Atev Santo,
bhukti mukti savi ashanta. Krishna, those who are pure devotee of Krishna, they are satisfied. They don't want anything. Os devotos puros de Krishna são muito calmos e tranquilos, eles não querem nada. No need wife, no children, no house, nothing. Não precisa ter mulher, não precisa ter filhos, nem casa, não precisa de nada. Only chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is true. É só cantar os santos nomes, não é verdade? If you buy one house, then problem will come on us. Se você compra uma casa, não vai ter muito problema também, que vai acabar vindo. How to maintain? Como manter a casa, por exemplo. Many things. House rent, this is many things. Pagar aluguel, várias coisas, não é mesmo? If you have no house, no give rent, nothing. Mas se você não tem nem casa, não precisa nem pagar aluguel, não é mesmo? So maybe you say, where you will stay? Mas você pode perguntar, mas onde que eu vou viver? Hare Krishna will arrange for you many houses. Ah, o Krishna vai arranjar pra você viver em muitas casas. One house, one night stay, one house. Passa uma noite em cada casa. Understand? More than 20 years I am traveling, I have no house, nothing. Ó, que nem eu. Faz 20 anos que eu não paro de viajar. Eu não tenho casa, não tenho nada. Every 3 days I am staying in a new house. E a cada 3 dias eu fico numa casa nova. No need to pay anything. E eu não preciso pagar nada. So I have no headache. Então eu não tenho. No need to pay house rent. No maintenance, nothing. Então eu não tenho dor de cabeça, porque eu não preciso pagar aluguel, não preciso sustentar uma casa nem nada, nada. You have house, Você tem casa? so you have to pay rent, house rent. Então você tem que pagar aluguel. You have no house, no need. Mas se você não tem casa, não precisa nem pagar. Chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So now come there, here Vishwanath Chakrabarti Pad, Madhurya Kadambini, Grantha Smith, Krishna Bhakta, Niskam. Those are devotees of Krishna Bhakta, they have no any material. Então Krishnadas Kaviraj Goswami explica que o Krishna Bhakti, os devotos de Krishna são o quê? Niskam. Não tem desejo materiais. Mahabharata, one story I sometimes told to you also. Tem uma história do Mahabharata que às vezes eu conto pra vocês. Then Krishna asked to Yudhishthira Maharaj. A história é a seguinte, uma vez Krishna perguntou para Yudhishthira Maharaj. Yudhishthira Maharaj is the pure devotee of Krishna. Yudhishthira Maharaj é um devoto puro de Krishna. Krishna is very near and dearest Pandavas, Yudhishthira being Arjuna, Nakul, Sahadev, Kunti, Draupadi. Né, os Pandavas, Yudhishthira, Bhim, Arjuna, Nakul, Sahadev, Kunti e Draupadi são muito queridos por Krishna. Then Krishna asked, Yudhishthira, what do you want? I will give to you anything. Krishna perguntou assim, Yudhishthira, o que você quer? Eu te dou qualquer coisa que você quiser. Wife, children, house, what do you want? Even your kingdom, what do you want? I will give to you. O que você quer, Yudhishthira? Você quer mulher? Quer ter filhos? Quer um reino? Quer uma casa? Eu te dou qualquer coisa que você quiser, Yudhishthira. Because Krishna is saying, I am Bhagavan. I can give to you anything. What do you want? Krishna diz, eu sou Deus, sou Bhagavan, eu te dou o que você quiser. O que você quer? Then Yudhishthira Maharaj told, I don't want anything. Mas Yudhishthira Maharaj falou, eu não quero nada. If you ask to you, give wife, children, wealth, money, they will give the disturbance. So no need, I have no need. Né, você está perguntando se eu quero mulher, filhos, riqueza, casa. Mas isso tudo vai gerar perturbação, né? Causa problema. Então eu não quero nada. Then Krishna smiled. Aí Krishna sorriu. Then after a few minutes, Yudhishthira Maharaj, he told Krishna, oh Krishna, you give me everything. Aí depois de uns minutos, Yudhishthira falou para Krishna, Krishna, quer saber? Me dá tudo. Give one wife, Eu quero uma mulher, children, filhos, house, casa. wealth, money, everything. Quero dinheiro, riqueza, quero tudo. Then Krishna told, why? First you told you don't want anything, now you are asking everything. Krishna falou, por quê? Primeiro você disse que não queria nada, agora você disse que quer tudo. Then Yudhishthira Maharaj told, yes, everything you give me and serve to you. Aí Yudhishthira Maharaj falou, sim, eu quero que você me dê tudo, mas eu vou usar tudo para servir você. You give me one kingdom, then that kingdom serve to you. Se
Se você me der um reino, esse reino que você me deu, eu vou usar para servir você, Krishna. You give me one wife and serve you. Você me dá uma esposa, essa esposa também vai ser para servir Not você. serve to me. Não para me servir, Serve to Krishna. mas sim para servir a Krishna, Govinda. Wealth, money, everything serving for you, not me. Dinheiro, riqueza, tudo é para servir a você e não para mim. Then Krishna very pleased. Okay, I am giving the kingdom. Whole Hastinapur. Take it. Aí Krishna ficou muito feliz, satisfeito, falou assim, tá, então eu vou te dar tudo, eu vou te dar esse reino inteiro de Hastinapur para você. Take this wife. Which wife? Draupadi. E fica com essa mulher, essa esposa. Que mulher? Nice wife. Draupadi. Uma ótima esposa, entende? Or your wife not good. A sua mulher não é boa. Your wife or your? Not good, demon. A sua esposa não é uma mulher boa, né? Como ela está dizendo, é uma demônia, sua mulher. Understand? But Sim. Draupadi, she is the pure devotee of Krishna. Mas Draupadi é uma devota pura de Krishna. Look. And wealth, money, everything for Krishna seva. Dinheiro, riqueza, tudo para o serviço a Krishna. And if you think I will enjoy, that problem will come. Mas se você pensa assim, eu vou desfrutar dessas coisas, aí isso vai gerar problema. But conditional soul, this is their what is called? Nature. And I will enjoy. Mas a questão é que a natureza da alma condicionada é essa. Ela sempre pensa, quero desfrutar, acaba querendo desfrutar. For this regard, Krishna is thinking, no, I will not give the material things of my devotee. Por isso que Krishna pensa, não vou dar coisas materiais para os meus devotos. And when you will qualify, then Krishna will give to you. As like Krishna gave everything to Yudhishthira Maharaj. Quando você for qualificado, aí Krishna vai te dar. Que nem Krishna, ele deu tudo para Yudhishthira Maharaj. Understand? Entenderam? These are things. So pray to Krishna. How will become pure devotee? Então ore a Krishna, como que eu posso virar um devoto puro? When you will become pure devotee, Krishna will give good things to you. Quando você virar um devoto puro, aí Krishna vai te dar do bom e do melhor. Then you get nice wife, as like Draupadi. Aí você vai conseguir ter uma esposa, né, tão boa como Draupadi. Otherwise, their wife will come. Demon. Demon wife will come. E Or aí, husband will come, demon. ou senão, né, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo uma mulher, uma esposa que é uma demônia. Ou então seu marido é um demônio. You want demon husband or demon Você wife? você quer ter uma mulher demônio, um marido demônio? Who wants? Raise Quem hand. quer, levanta a mão. Now we try to bhajan and sadhana. So for this regard, Chaitanya Chaitamrita Krishna Das Kaviraj explained, Krishna is not easy to give the material things to his devotees. Então por isso que Krishna Das Kaviraj, então façam bhajan e sadhana. Por isso que Krishna Das Kaviraj Goswami explica no Chaitanya Charitamrita que Krishna não vai dar coisas materiais facilmente para os seus devotos. Chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When you become pure devotee, as like Ambarish Maharaj. Understand? Krishna gave everything to Ambarish Maharaj. Então, Krishna deu tudo para o seu devoto puro Ambarish Maharaj, né? Então, quando vocês vão virar que nem Ambarish Maharaj? Because Ambarish Maharaj, he engaged all his wealth, money, everything for Krishna seva. Que Ambarish Maharaj, ele usava tudo que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, riqueza, a serviço de Krishna. Understand? Entende? Not only this, Ambarish Maharaj, he engaged all his limbs and body to Krishna seva. Não apenas isso, Ambarish Maharaj usava o corpo inteiro dele, inteiro, a serviço de Krishna. Ambarish Maharaj is called pure devotee, Shuddha Bhakta. Ambarish Maharaj. Realmente, Ambarish Maharaj é um devoto puro, Shuddha Bhakta. So you try to become pure devotee of Lord, Shuddha Bhakta, as like Ambarish Maharaj. Então, busquem se tornar devotos puros do Senhor, Shuddha Bhaktas, que nem Ambarish Maharaj. Karu Hari Mandira Mahajanadisu. Ambarish Maharaj, he engaged his hands to serve the temple. Ambarish Maharaj usava as mãos dele para servir o templo de Krishna. He engaged his legs to parikrama of Dham parikrama.
Eh? E ele usava as pernas dele para fazer a peregrinação do Dhamma, do lugar sagrado, Dhamma Parikrama. Lord gives you 2 legs. Deus te deu 2 pernas. Why? Para quê? Huh? Walking in the market. Para ficar andando no mercado? Not going to a stupid nonsense place. Para ir para lugares ruins? Why, Lord? Did He give you to the 2 legs? Para que Deus te deu 2 pernas? Para quê? Fala. Fala aí. Dham Parikrama. You have to go Navadvip Dham, Vrindavan Dham Parikrama, Satulek Dham. Deus te deu 2 pernas para você fazer Dhamma Parikrama, ou seja, para você ir no local sagrado, tipo Vrindavana Dham, Navadvip Dham, e fazer a peregrinação em volta do local sagrado. Understand? Otherwise, next life, Lord will not give you 2 legs to you. Se você não fizer isso, na próxima vida Deus não vai te dar 2 pernas. He will give you 1 leg. Ele vai te dar uma perna só. 1 leg, what will do? Stand in one place. Mas o que você vai fazer com uma perna só? Você vai ficar parado num lugar só. Who has 1 leg? Quem tem uma perna? Fala. 3, stay with 1 leg. Quem só tem uma perna é a árvore. A árvore tem uma perna só e fica parada num lugar só. Srimad Bhagavatam says, Lord gives us 2 legs for the parikrama, dham parikrama. Deus nos deu 2 pernas para a gente fazer Dhamma Parikrama, para fazer a peregrinação no lugar sagrado. Who has no money? Well, I have no money, how to go? Tem gente que fala assim, aqui não tem dinheiro. Tem gente que fala, não vou pra... Não vou porque não tenho dinheiro. Quem não tem dinheiro? You have no money to go dham Vocês parikrama. não têm dinheiro para ir para a Índia fazer a peregrinação no Dhamma? Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. When your eagerness will come, Utkantha will come, dham parikrama, then Krishna will arrange how to get money. Então, cante santos nomes. Quando você realmente tiver avidez, ou canta muita avidez mesmo para ir no Dhamma, né, no local sagrado da Índia, fazer a peregrinação, You pray to Krishna, then Krishna will give money for dham parikrama. aí Krishna vai te dar o dinheiro. Ore a Krishna e Krishna vai te dar o dinheiro para você fazer a peregrinação no Dhamma. Otherwise, you give money, then you drink alcohol, stupid nonsense, taking ganja, bhang. You give money like Krishna. If Krishna will give money now, you will take his word, ganja, bhang, alcohol, stupid nonsense. Porque se Krishna te der dinheiro agora, o que você vai fazer com o dinheiro? Vai comprar bebida alcoólica, vai fumar maconha e fazer outras coisas estúpidas. Huh? Don't do this. Chant holy names and pray to Krishna, then Krishna will arrange it. Não façam isso. Cantem santos nomes e orem a Krishna e ele vai arranjar tudo para vocês. Then automatically money will come. Chant. Automaticamente você vai ganhar dinheiro. Cante santo nome. So now coming in this way, those are devotees of Krishna, they are niskam. They are no any material desires. All their desires have to serve to Krishna, Krishna seva. Então, os devotos de Krishna são assim, niskama, não tem desejo material. Todos os desejos que eles têm são apenas para servir a Krishna, desejo de servir a Krishna. Just I told, you are devotee of Krishna, they don't want material things. No? Acabei de falar que quem é devoto de Krishna não tem desejo material. Bhakti Siddhanta Prabhupada, he told, if I have money, then I will buy one very nice aeroplane. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, ele falou o seguinte, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia comprar um avião muito legal, um avião bem grande. Then all devotees surprised. Prabhu, just you told, no need wealth money. Why do you ask saying this? If I have money, then I buy one aeroplane. Aí os devotos ficaram surpresos. Prabhu, o senhor acabou de dizer que não precisa ter dinheiro, não precisa ter riqueza, não tem nada dessas coisas. E agora você está dizendo que se você tiver dinheiro, você vai comprar um aviãozão bem grande? Then Prabhupada told, if I have money, I can buy one aeroplane very quickly. I go one corner to another corner of the world and preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Aí Bhaktisiddhanta Prabhupada falou, não, porque se eu tivesse dinheiro, eu comprava um avião. Para que eu ia comprar um avião? Para poder ir bem rápido, de um lado, um canto ao outro do mundo, para poder espalhar a mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, difundir no mundo inteiro. Understand? That Entenderam? is Krishna Seva, Mahaprabhu Seva. Então isso realmente é para servir a Krishna e Mahaprabhu. If I have money, then I go very quick. One corner of the world and another corner and preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Se eu tiver dinheiro, eu vou de um canto ao outro do mundo, pregando a mensagem do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Then all the people, they will get benefit, Krishna Seva. E aí todas as pessoas vão ganhar benefício, né? Isso é Krishna Seva. So,
those who are pure devotee, they also ask money for Krishna. Why? For Krishna seva. Então, os devotos puros de Krishna também pedem dinheiro para Krishna, mas para servi-lo. Not others is any material. For how Krishna seva more and more. Não para desejos materiais, mas sim para como servir a Krishna mais e mais. How to build one very nice, beautiful temple. Then thousand people will come and listen Hari Katha. Como construir um belo templo, bem grande, maravilhoso, onde milhares e milhares de pessoas possam vir e escutar Harikatha. For Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, all over the world, he built very nice, beautiful temple. Então assim, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele construiu pelo mundo inteiro templos muito bonitos e maravilhosos. Understand this? And many devotees, they are staying, servicing Chaitanya Mahaprabhu, Radha Krishna. E vários devotos vivem nesses templos e servem a Chaitanya Mahaprabhu e a Radha Krishna. So that means is what? To the pure devotee, there only one desire. How to serve the Krishna, Krishna seva. Então a conclusão é que os devotos puros só têm um desejo, como servir a Radha e Krishna. Then another thing here, Vishwanath Chakravarti Pad explained. Yeah, I can easy to give bhakti mukti, but I not easy to give pure devotee, a pure bhakti. Então o Krishna diz também, aqui tem outra coisa que Srila Vishwanath Chakravarti explica, que Krishna diz que ele dá, Krishna falando, eu dou muito facilmente bhakti mukti, né, prazer sensorial e liberação, mas eu não dou bhakti de forma fácil, não dou bhakti facilmente. Well, mukti dadati kahichit smano bhakti yogam. I easy to give the mukti, but not give the bhakti to everybody. Krishna diz, eu dou liberação mukti facilmente, mas eu não dou bhakti e devoção para todo mundo, não. Jnanato sulabha mukti sahasra sadhanikai hari bhakti sudurlabha. If you little bit practice knowledge, then maybe you will get mukti. But thousand lives, if you practice bhakti, you will not get. Então, se você praticar um pouco de conhecimento, obter um pouco de conhecimento, talvez você consiga liberação. Mas mesmo que por milhares e milhares e milhares de vidas você pratique bhakti, não é tão fácil realmente alcançar a meta. For this regard, Sanskrit word bhakti is called, what did he say? Sudurlabha, very rare. Muito rara, extremamente rara, sudurlabha. Bhakti sudurlabha, sastra sadhana gai. Thousand lives you practice, but bhakti they will not manifest. Né? Você pode praticar bhakti por milhares e milhares, milhares e milhares de vidas, mas bhakti deve não se manifesta no seu coração, mesmo depois dessa prática de milhares de vidas. Because Krishna is saying, if I bhakti, then the bhakta will control me. Porque Krishna diz, né? Se eu der bhakti pro devoto, o devoto vai conseguir me controlar. Então por isso que ele não dá assim tão fácil, Krishna. So for this regard, Krishna will give other things. Bhakti, mukti, he will give. Por isso que Krishna vai dar o quê? Ele vai dar outras coisas. Vai dar bhakti, né, prazer sensorial, vai dar mukti, liberação. Krishna, he is saying this way, bhakti mukti diyatare prem dhan rakhan lukaiya. Krishna will hide the bhakti in his heart. But he will give the bhakti and mukti. Bhakti means sense gratification. Mukti means liberation. Então Krishna ele diz, né? Eu escondo essa bhakti, a devoção no meu coração bem escondidinho. E o que eu dou facilmente? Eu dou bhakti, os frutos sensorial, e também dou muita mukti, liberação. Krishna cheat you. Krishna te engana. Take this material things. Fica com essas coisas materiais, vai. But when you one-pointed, no, I don't want mukti, not anything. Only I want bhakti, then Krishna will give. Mas quando você for unidirecionado e falar assim, ó, não quero nada, não quero essas coisas materiais, não quero essa liberação, não quero nada. Aí Krishna vai te dar a bhakti. Understand? Entenderam? Because Krishna is very tricky also. Porque Krishna também ele é muito ardiloso, muito espertinho. When you one-pointed with Guru and Krishna, Quando você for unidirecionado com a Guru e Krishna, then Krishna will give bhakti. aí Krishna vai te dar a bhakti, a devoção. Then in this bhakti, Krishna himself controls. E através dessa bhakti, desse serviço devocional, o próprio Krishna ele fica controlado. As like Mother Yashoda, she controlled to Krishna. Que nem mãe de Yashoda, ela consegue controlar a Krishna. Subal Siddham, they also control to Krishna. Subal Sridham também controlam Krishna. And Gopis, Radha Lalita, they also control to Krishna. E as gopis, tipo Radha, Lalita, Vishaka, também controlam a Krishna. Though Krishna is Bhagavan, Sang Bhagavan, then Subal Siddham, they control to Krishna. Apesar de- They are Sakka Bhav, friendship. Apesar de Krishna ser Swayam Bhagavan,
né, os seus amigos, Subhashidam, o controlam com amor de amizade. É. Sakyabhava. Our mother Yashoda, she also bind to Krishna. E mãe de Yashoda, ela também, ela amarra Krishna. Mother Yashoda, she bind to Krishna or not? Ela amarrou Krishna ou não amarrou a mãe de Yashoda? Namami saram sachidananda rupam lasad kundalam gokule vrajamanam jasoda violo khalabdabamanam varamreshamatam tatadruta gopanamami saram sachidananda rupam rasad kundalam gokule vrajamanam jasoda viyolo khalabdabamanam varamrishtamattam tatadruta gopanamami saram sachidananda rupam lasad kundalam gokule Krishna is called Parabrahma Bhagavan, he is the supreme personality of God. Krishna, ele é para Brahma Bhagavan. Significa que ele é a suprema personalidade de Deus original. Understand? He has three aspects. E Krishna é Deus, ele tem três He is aspectos. called Brahma, Paramatma and Esses Bhagavan. três aspectos de Deus, Brahma, Paramatma e Bhagavan. Brahma means effulgence of his body. Então Brahma é o que? É o brilho do corpo de Deus. A Paramatma super soul. He resides in the heart of all the living entities. Paramatma é a forma de Deus como super-alma, que mora no coração de todos os seres Very vivos. small, as like molecular. E essa forma é muito pequena, como uma molécula. He resides everywhere. Deus, ele mora em todo lugar, toda parte. Where is not Paramatma super soul? Onde não está a super-alma? Onde não está Deus? Inside, outside, everywhere. Deus está dentro, está fora, em todo lugar. Understand? But Mother Yashoda, she bind to Krishna. Mas mesmo assim, mãe de Yashoda, ela amarrou Krishna. Because Krishna committed offense. Porque Krishna havia cometido uma ofensa. For this regard, Mother Yashoda chastised to him and also bind with the rope. Por isso, mãe de Yashoda o castigou e assim também ela amarrou ele com uma corda. Well, how possible? Mother Yashoda, she bind to Krishna. Mas como é possível que a mãe de Yashoda tenha amarrado Krishna? His effulgence, that is called Brahma Jyoti. Né? Afinal, o Brahma Jyoti é a refulgência do corpo dele. And he is called, what did he say? Paramatma, super soul. E como eu falei também, Krishna ele também é essa Paramatma, super-alma presente em todo So, lugar. how possible Mother Yashoda, she bind to Krishna with the rope? Então como que mãe de Yashoda ia conseguir amarrar Krishna com uma corda? Your brain is working A or cabeça not? de vocês está funcionando ou não está? O seu cérebro? Working? Está funcionando a Not cabeça? working. Está funcionando ou não? And how possible Mother Yashoda bind to Krishna with the rope? In the outside, inside, also Paramatma. Como que mãe de Yashoda ia conseguir amarrar Krishna com This uma is one corda? rope. So here, outside Paramatma Krishna, inside everywhere Krishna. How possible Mother Yashoda, she bind to Krishna. Então como que mãe de Yashoda ia conseguir amarrar Krishna? Porque pensa só, que nem o cabo aqui do microfone. Dentro do cabo, ou dentro da corda, Krishna está ali, como a forma de Paramatma, É? super-alma. Fora da corda, Krishna também está ali. Então como que ela ia amarrar ele? Brain working now? Tá funcionando Now o cérebro ou não tá? Agora tá? É? Cabeça funcionando. This is the rope. In this rope, Mother Yashoda say bind to Krishna. But here, outside Paramatma, inside Paramatma. In the rope, outside Paramatma. How Krishna Mother Yashoda bind to him? Ó, veja só, que nem aqui o cabo do microfone, uma corda, né? Aí você, Krishna tá dentro e fora também da corda, como Paramatma, super-alma. Então como que ela ia amarrar se Krishna tá fora também da corda? According to the knowledge of the scripture, Shastra Gyan, how possible? Mother Yashoda, she did not bind to Krishna. Então, de acordo com o conhecimento das escrituras, o Shastragyan, mãe de Yashoda não amarrou Krishna. Because I told, who is Bhagavan, he has three aspects. Brahma, Paramatma and Bhagavan. Especially Paramatma, he resides everywhere. E como eu falei, né, que quem é Deus, Bhagavan, tem três aspectos.
né? Que é Brahma, se refugia em Paramatma e Bhagavan. E Paramatma, super-alma, está em todo lugar mesmo. Actually, Mother Yashoda, she did not bind. Krishna himself binded. Na verdade, não foi assim que a mãe de Yashoda amarrou Krishna. Foi o próprio Krishna que se deixou amarrar ou se amarrou? Dishtva parisramam kripa asit sabandhane. From morning to evening, Mother Yashoda tried to him. Porque de manhã até de noite, a mãe de Yashoda ficou tentando amarrar Krishna. Then Mother Yashoda so much, what is called, perspiration and dropping. E aí a mãe de Yashoda estava já suando tanto, que estava pingando de tanto suar. Then all the Sakhis of Mother Yashoda, they also clapping and joke with Yashoda. How possible to bind to him? E aí as amigas de mãe de Yashoda já estavam caçoando dela, batendo palma, caçoando, debochando. Ei, como é que você vai amarrar essa criança? Because when Mother Yashoda, she tried to bind to Krishna, every time 2 fingers shortage, rope. Porque toda vez que a mãe de Yashoda tentava amarrar Krishna, toda vez que ela pegava uma corda para amarrar, sempre faltava 2 dedinhos para conseguir fechar a corda e dar o Not laço. 1 finger shortage. How many? 2 finger rope shortage. Mas não era assim que faltava um dedinho para amarrar, faltava sempre 2 dedinhos para poder conseguir Not fechar e 3, not amarrar. 4, not 1, only 3 fingers. Não era 3 dedos que faltavam, nem 4, nenhum, eram 2 sempre. And so everybody that time joked with Mother Yashoda. Aí todo mundo já estava assim, caçoando de mãe de Yashoda. Let him, you are free. Deixa esse menino ir, vai. And you cannot bind Krishna. Você não vai conseguir amarrar Krishna. Understand? But Mother Yashoda, she told, no, I have to bind Krishna. Mas mãe de Yashoda falou, não, eu tenho que amarrar Krishna. I gave birth my baby Krishna, why not? Everyone. Eu pari esse menino, como que eu não vou conseguir amarrar ele? And so much perspiration dropping from his. E ela suava muito, estava pingando de tanto suar, mãe de Yashoda. Now when Krishna saw Mother Yashoda these types of endeavors, then Krishna himself binded. Então quando Krishna viu todos esses esforços muito para amarrá-lo, aí o próprio Krishna se amarrou. And in this verse, Srimad Bhagavatam very clearly explains, Dishtva parisramam kripa asit sabandhane. Then Krishna mercifully himself binded in the same rope of Mother Yashoda. Então aí Krishna, por misericórdia, ele se amarrou com aquela corda de mãe de Yashoda. So that means, according to the Shastra Gyan knowledge, Mother Yashoda, she did not bind to Krishna. Krishna himself binded. Então, de acordo com a escritura, não foi mãe de Yashoda que amarrou Krishna, foi o próprio Krishna que se amarrou. Those who are the Gyani Bhakta, they are looking this. Oh, Krishna himself binded. Então quem é um devoto Gyani Bhakta, eles veem dessa forma, eles percebem, Krishna ele mesmo ele se amarrou ali. And those who are devotees of Shuddha Bhakta, no. Mother Yashoda, she binds to Krishna. Mas quem é Shuddha Bhakta, fala assim, não, mãe de Yashoda que amarrou Krishna. How? Mother Yashoda, she binds to Como Krishna? que mãe de Yashoda amarrou Krishna? With her Vatsalya Prema. Com Vatsalya Prema, né, o amor maternal que ela tem, amor de mãe de Yashoda conseguiu amarrar Krishna. Vatsalya Prema, understand? Sabe o que é Vatsalya Prema? Parental love, parental love. Então, amor de mãe de Yashoda, amor parental, com isso ela amarrou Krishna. This is true. Actually, Mother Yashoda, she binds to Krishna with her Vatsalya Bhava. Na verdade, mãe de Yashoda amarrou Krishna sim com o seu Vatsalya Prema, Vatsalya Bhava, amor de mãe. And Gopis, they also bind to Krishna, especially Srimati Radhika bind to Krishna with her conjugal mother. As gopis, especialmente Srimati Radhika, elas também amarram Krishna. Com o quê? Com o amor conjugal que elas têm. In this material world, you can to control to someone with your love, friends. Neste mundo material, a gente consegue amarrar alguém pela força do nosso amor que a gente tem pela pessoa. If you have no love, you cannot control to anyone. Então, se você não tem amor, você não consegue controlar ninguém. Love is very essential. O amor é algo muito essencial mesmo. Even in our material world, material love is very important. If you have no love, you cannot control to anyone. Mesmo se tratando de mundo material e amor material, o amor material é muito importante. Sem esse amor, você não consegue controlar ninguém.
This is very important. Isso é muito importante. If you love, then you control. Then everybody running, chasing behind. Com o amor, você controla. E as Ah. pessoas vão ficar correndo atrás de você até mesmo. Give love and affection to everybody. Dê amor e afeição para todos. Understand? But where you get the love? Where you will get the love? Mas, Where onde, will I get the love? mas onde que eu vou conseguir amor? Huh? You go to the supermarket. Huh? Não é assim que dá pra ir no mercado, né? Comprar amor. Supermarket, you ask to the person, give me 1 kilo love. Vai lá no mercado, chega lá pro atendente no balcão. Ei, vê 1 quilo de amor aí pra mim. They will give or not? Eles vão te dar 1 quilo de Ah. amor? I will give you 100 reais. Give me 1 kilo love. Te dou 100 reais pra você trazer 1 quilo de amor pra mim. They will give or not? Eles vão te dar? No. Vão dizer que não tem. That means that love you will not buy from the supermarket. Significa que amor não é uma coisa que a gente compra no mercado. Where you will get the love? Onde conseguir amor? Eh? Love is inside your heart. O amor tá dentro do seu coração. Huh? Love is not buy from supermarket. Amor não é uma coisa que se compra no mercado. Eh? Love, where is your love? Love is your actual inside your heart. Onde está o amor? Tá dentro do seu coração. Eh? How do you know the love inside your heart? Mas como você sabe que tem amor? Como saber se tem amor dentro do seu coração? When you give up last anger, then love come out. Quando você abrir mão da luxúria e da raiva, aí o amor vai sair. Vai tipo, Understand? aparecer, entenderam? You give up, throw Joga fora, all abandona. your lust and anger from your heart, then love automatically comes out. Abandona, tira toda essa luxúria, essa raiva do seu coração. Aí automaticamente o amor vai surgir. When demigod and demon, they churn the ocean, first coming is what? Poison comes. Então quando os semideuses, os demônios estavam batendo no oceano e tal, o que aconteceu? O que a primeira coisa que saiu do oceano? Foi o veneno. Then last what coming? Depois veio o quê? Nectar, amrit comes. Aí depois veio o néctar, o amrita. So in the same way, conditioned soul heart, full of lust and anger, that is called poison. Então, da mesma forma, o coração da alma condicionada é cheio de luxúria e de raiva. Isso é como um veneno. Give up your poison, lust and anger from your heart. Abra mão, larga esse veneno que é a luxúria e a raiva do seu coração. Then sweet nectar, which remains in your heart, then comes out. E aí esse doce néctar que está dentro do seu coração vai surgir. And love is, so that means love is, you cannot buy from the supermarket. Where you get the love? Just inside your heart. Então, continuando, então o amor não é uma coisa que se compra no mercado. Onde que está o amor? É. Dentro do seu coração. Understand? Where Entenderam? is the love? Onde que está o amor? Huh? Fala português. No coração. Coração. Huh? Está no coração. In your corazón, two things occur. One is love, nectar, and another poison, lust. Então, no seu coração tem duas coisas. Uma é o É. néctar, que é o amor, e a outra é um veneno que também está no teu coração, que é a luxúria e a raiva. When you give up the lust and anger, then nectar, that is called love will come out. Então, quando você abrir mão, largar essa luxúria, essa raiva, aí, que é o veneno, o néctar do amor vai surgir. Nitya Siddha Krishna Prem Saddha Kabunai, Sravanadi Suddha Chitte Karaha Udai. Everything is in your heart. Just to practice bhajan and sadhana. Então, tudo já está dentro do seu coração. Apenas pratique, faça É. sadhana e bhajan. First bhajan sadhana, you have to clean all the unwanted things, lust, anger from your heart. Então, primeiro, né, no sadhana e bhajan, você tem que limpar o seu coração de toda luxúria, toda raiva. Then good sweet nectar automatically coming out from your heart. E aí o doce néctar vai surgir do seu coração É. automaticamente. So now coming to the mother Jashoda, she bind to Krishna with her and Vatsalya. Continuando, mãe de Yashoda, ela amarrou Krishna com o amor maternal dela, Vatsalya Prema. This is the conclusion. Essa é a conclusão. So Krishna bonded with mother Jashoda, Vatsalya. Krishna foi amarrado por mãe de Yashoda através do Vatsalya Prema, amor maternal dela. The vision of Gyanis, they are thinking, oh, Krishna himself binded. Então a visão dos Gyanis é o seguinte, eles pensam, Krishna, ele mesmo se amarrou. But those the pure devotees, they say, no, mother Jashoda, she bind to Krishna with her Vatsalya. Mas devotos puros dizem, não, mãe de Yashoda é ela que foi que amarrou Krishna sim, com o Vatsalya Prema, amor maternal. For this regard, Bible says, love to everybody. Por isso que a Bíblia diz, ame a todos. Love is God, God is love.
Deus é amor e amor é Deus. And God is the embodiment of divine love. E Deus é a personificação do amor divino. Well, where is the God? Mas cadê Deus? God is in your heart. Deus está no teu coração. In your heart, God. Deus está no seu coração. And God resides in your heart. Deus mora no seu coração. Just to practice bhajan and sadhana. Apenas pratique, faça bhajana e sadhana. Then all your last anger will go out. Then prem that God will manifest in front of your heart. E aí toda luxúria e raiva vão sair do seu coração e prema, né? Deus vai surgir. And so here also explain, Krishna is very tricky. Krishna first, then cheat his devotee. Take this karma, gyan, yoga, tapasya and material. Então Krishna é muito espertinho, muito ardiloso. Primeiro ele engana seus devotos. É? Fala assim, toma esse karma, jnana, yoga, tapasya, toma essas coisas pra você. But when your only desire will come, no, I don't want karma, gyan, yoga, tapasya, material thing. Only one, Suddha Bhakti. Mas quando você tiver o desejo assim, Krishna, não quero karma, jnana, yoga, não quero tapasya, não quero desejo material não, quero só bhakti, só devoção. So for this regard here quoted one verse. Muktanang visiddhanang narayana parayanam sudurlabho prasantatma katisyapi mahamune. But these types of devotees very, very rare. Então é muito raro ter um devoto assim, que era só bhakti. Because Krishna Bhakta is very, very rare. It's durlabha. Porque Krishna Bhakti, devoção por Krishna, é algo sudurlabha, extremamente raro. Muktanang visiddhanang Narayana Param. Millions people they are practicing how to get the liberation. Milhões e milhões de pessoas praticam para poder alcançar a liberação. But very rare person they attain their perfection siddhi. Mas é muito raro uma pessoa conseguir alcançar a perfeição. Millions persons attain the siddhi, but very rare one Narayana Bhakta, devotee of Lord Narayana. E se você pegar todas essas pessoas que alcançaram a liberação, que são muito poucas, entre milhões delas, é muito difícil você encontrar nem um devoto do Senhor Narayana. But thousands of devotee of Lord Narayana, but very rare one Krishna Bhakta. E entre milhares e milhares de devotos do Senhor Narayana, é muito difícil você encontrar um devoto de Krishna. Krishna Bhakta is very sudurlabha, very rare. Muito raro encontrar um devoto de Krishna, Sudurlabha, muito raro mesmo. So you are very lucky anyhow, you have come in our Krishna consciousness, try to become Krishna Bhakta. Então vocês são muito afortunados, porque de alguma forma vocês caíram estão na linha da consciência de Krishna para tentar se tornar um devoto de Krishna. You want Krishna Bhakta or not? Vocês querem Krishna Bhakti, né? Vocês querem devoção por Krishna ou não? So you are very lucky. Então vocês são muito sortudos. So you are very lucky. Muito sortudos mesmo. But very carefully practice bhakti. Mas pratiquem Bhakti com muito cuidado. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kali Yuga Krishna Bhakti means it. Harinam. O que é Krishna Bhakti? Devoção por Krishna em Kali Yuga é cantar santo nome, Harinama. In this Kali Yuga, only chant holy names. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama iva kevalam. Kalu nastiva, nastiva, nastiva. Nesta Kali Yuga apenas cante santo nome, cante santo nome, cante santo nome. So in this way, when Suddha Bhakti, Suddha Harinam will manifest in God, then Suddha Bhakti will manifest. In this Suddha Bhakti, you can control to Krishna. Então, assim, quando o Shuddha Bhakti, devoção pura, se manifestar no seu coração, através dessa Shuddha Bhakti, você vai conseguir controlar Krishna. Because Bhakti Devi manifests one's heart, and then he can control to everything. Porque quando o Bhakti Devi surge no coração de alguém, a pessoa consegue controlar tudo. Understand? Bhakti 3 stages. What is called? Sadhana Bhakti, Bhav Bhakti and Prema Bhakti. Há 3 estágios em Bhakti: Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. And when you practice Sadhana Bhakti, then first one leaves coming, and simultaneously another leaves coming. Quando você está no estágio de Sadhana Bhakti, surge uma folha e também ao mesmo tempo outra folha. First leaves of Sadhana Bhakti, that is called Klesa Agni. All kinds of clays, distress will disappear from you. Então, quando você está no estágio de Sadhana Bhakti, a prática da devoção, primeira folha que se manifesta, Kleshagni. Ou seja, todos os sofrimentos são
desaparecem da sua vida totalmente. Avidya, asmita, rag, desh, abhinivesh, everything. Então, tudo isso, como a vida, ignorância, apegos materiais, né? Todos os tipos do Shura, Raiva, tudo isso desaparecem. Lust, anger, everything is yours. Go out from your heart. Do Shura, Raiva, tudo isso vai embora da sua vida totalmente. And simultaneously, another leaves, that is called Subhada. All kinds of good auspicious, many good qualifications will manifest in your E heart. ao mesmo tempo, qualidades auspiciosas, Shubhada, tudo de bom, de auspicioso aparece para você na sua vida. Todas as qualidades. So everybody have to practice Shuddha Bhakti. Então todos devem praticar Shuddha Bhakti. Because this bhakti is spontaneous nature of the living entity. Porque Bhakti, a devoção, na verdade, é a natureza espontânea dos seres vivos. Again I remind you, you have everything in your heart. Vou lembrar vocês de novo, vocês já têm tudo no coração de vocês. Just you manifest Apenas façam isso se manifestar, practicing it. praticando Bhakti. Give an example. Dá um exemplo. Fire inside the wood. O elemento do fogo também está presente no pedaço de madeira. There is the wood also. Tem madeira aqui Inside nessa the wood, mesa. Fire. Dentro dessa mesa de madeira também tem But fogo. you cannot direct see the fire inside the wood. Mas não dá pra ver exatamente esse fogo que está presente dentro da madeira. How do you know? The fire inside the wood. Mas como perceber, como saber que tem um fogo dentro do pedaço de madeira também? Tara, Vrindavan Palika. How do you know the fire inside the wood? Como você faz pra saber que tem fogo dentro do pedaço de madeira? Take 2 pieces of the wood and rub, then fire. Então, se você pegar 2 pedaços de pau de madeira e esfregar um contra o outro, não vai ser uma faísca? Isso significa que tem o fogo dentro da madeira, entendeu? If you cut the wood, cut in pieces, you cannot see the fire. Mesmo que você corte a madeira em pedacinhos, você não vai conseguir ver que tem fogo na madeira. But simple way, you take the two woods and very quickly. If you rub, then fire comes. Mas é o seguinte, pega um pedaço de madeira, 2 pedaços de madeira e esfrega bem rápido um contra o outro. Esfrega, você vai ver uma faísca, fogo. Significa que tinha fogo dentro da madeira. Even fire inside the stone. Tem fogo até mesmo dentro das pedras. Understand? One kind of white stone. Tem uma pedra que é tipo uma pedra branca. Take that the white stone and also rub, then fire coming. The spark of the fire coming. Tem um tipo de pedra, você esfrega com o quê? Tá, então você esfrega uma pedra branca na outra, um tipo de pedra, e também sai uma faísca com fogo. Understand? Entende? I remember when I was small boy going to the school. Eu lembro quando eu era criança, quando eu estava indo pra escola, Understand? So especially in winter time, little bit dark. tipo no inverno era meio escuro, sabe? Understand? So much fog. Tinha muita neblina. Especially winter time, fog. So we are going to school on the road. They take that kind of white stone and very quickly dip. Then fire. There is called rubbed. There the fire. What is it called? Stone. Making the spark coming. Rub against the floor? Against the floor? On the road, if you take the white stone and also throw on the road, that will the spark coming. Então, no inverno tinha muita neblina, assim, especialmente no inverno. Aí o que eu fazia no caminho da escola? A gente fazia, né? Pegava essa pedra branca, um tipo de pedra, e jogava assim na estrada, né? No caminho que tinha. E aí ela esfregava, batia no chão e criava uma faísca, tipo de fogo, assim. So that means fire inside of the stone. Isso significa que há também o fogo dentro das pedras. In the same way, everything is in your heart. Da mesma forma, tudo já está no teu coração. Everything is in your heart. Just practice bhajan and sadhana. Tudo, apenas pratique bhajan e sadhana. Especially Kali Yuga bhajan and sadhana. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Isso é o nome sadhana. Então, mas em Kali Yuga, o que é fazer bhajan e sadhana? É cantar os santos nomes. Then Shuddha Bhakti will manifest. Aí, Shuddha Bhakti, devoção pura, vai se manifestar em seu coração. In this Kali Yuga, Shuddha Bhakti is what? Chanting Hari Nam. Em Kali Yuga, Shuddha Bhakti é o quê? Cantar o santo nome. This is Isso é muito importante. and give up all kinds of stupid nonsense things from E abra mão ou deixe, né, todas essas coisas estúpidas e ruins que estão no seu coração.
Everybody chant holy names. Todos cantem o santo nome. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Krishna will give Siddha Bhakti in your hand. Então, Krishna, Chant holy names. se vocês cantarem o santo nome, Krishna vai dar a devoção pura Shuddha Bhakti dentro do seu coração. Understand? Now do Arati. Entenderam? Agora façam Arati. In the evening, we will class Harikatha. E à noite mais Harikatha. साधु संग हरि कथा भक्त पद धूली और भक्त पद जल भक्त भक्त शेष इन मॉर्निंग आई ऑल्सो टोल्ड Então, de manhã eu tava falando, né? Como que Sadhu Sangha é Harikatha e também tá falando sobre, né, o significado da poeira dos pés do devoto puro, a água que lavou os pés dele e também o remanente da prasada. take महाप्रसाद chant holy name. Tome Mahaprasada e cante santos nomes. This is bhakti verse. Isso é Bhakti, isso é suficiente. Kali Yuga very simple. Take महाप्रसाद or chant holy name. Kali Yuga é muito simples, é só tomar Mahaprasada e cantar o santo nome. Who will take महाप्रसाद? Quem vai tomar Mahaprasada? Or who will chant holy name? E quem vai cantar o santo nome? Good. He wants to know if he can become a pure devotee. If you chant holy names, then pure devotee. Se o senhor cantar o santo nome, você vai virar um devoto Chant puro. holy name. Every day chant and one last holy name. Cante todos os dias 64 voltas de japa. Não, 64, 64. 64 rounds every chant. Cante todo dia 64 voltas, tá? Never criticize any sadhu. E nunca critique nenhum sadhu. And give love and affection to everybody. E também dê muito amor e afeição pra todo mundo. Then you will become pure devotee. Aí você vai virar um devoto puro. Tá bom. Everybody, who has no Japamala? Quem ainda não tem a Japamala pra cantar? Rosário, a Japamala. Everybody take Japamala. Todo mundo já tem? Vocês têm? Vocês têm? E cante santos nomes. Yasomati nandana Brajavara nagara Gokula ranjana kana Gopi Parana Dhana Madana Manohara Gopi Parana
बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय श्री सुंदरी का बिहारी श्री राधा बिहारी की जय श्री गोविंद मदन मोहन की जय श्री राम कृष्ण बाल सुंदर समान भक्ति वेदांत श्री भगवान महाराज की जय वेदांत महाराज की जय महाराज की जय भक्ति श्री प्रभुपाद की जय भक्ति वेदांत साईं महाराज की जय श्री परमेश्वर श्री महाराज भक्ति रत्न सिद्धार्थ महाराज की जय भक्ति परमपुरी श्री महाराज की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरि पावन नित्यानंद प्रभु जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जीव की जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय कीर्तन भवन की जय सत्संग भवन की जय प्रेमानंद कृष्ण भक्ति करे देवी सप्तभक्ति नमो नमः पाञ्चाकल्पतरुर्वश्च कृपा सिन्धुभैव च